É, quando vocês forem ler esse texto, vocês vão ver que, bom, até nessa aula já vai dar para perceber. Vai estar gravando, será? Tá. Até nessa aula vocês vão perceber que ele está bem voltado para a medicina, né, para a área da medicina, porque o Canguilhem esse texto, né, esse trabalho é um doutorado dele para medicina. Mas interessa para a gente por conta da noção de normal e patológico, né? A psicopatologia ela é muito próxima, né, da psiquiatria, que é uma área da medicina. Então, por isso que a gente vê o DSM, né? O DSM é um material de psiquiatra, o Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, o Dalga Larronda é um psiquiatra. Esse texto normal e patológico do Canguilhem, ele é um médico, né? Ele vai falar normal e patológico geral, tanto mental quanto físico, né? E aí o nosso amiguinho, vocês estão me vendo aí, né? Estamos vendo esses slides. Os slides só. Isso. Tá. E aí tem o nosso amiguinho Foucault. Nosso amiguinho Foucault é filósofo. Mas o Foucault ele começou a fazer a faculdade de medicina, né? Porque o pai dele era médico e então ele obrigou o Foucault a fazer a faculdade de medicina. E eu acho que não sei se foi no primeiro ou no segundo ano ele tentou suicídio e felizmente foi uma tentativa mal sucedida. E aí depois ele foi para fazer filosofia, enfim, e aí escreveu as obras maravilhosas aí dele. E então o Foucault ele tem um interesse também pelas epistemologias da medicina. Tem alguns livros dele sobre isso, né? Alguns textos dele sobre isso. Então tem História da Loucura, tem esse que vocês vão ler que é o Doença Mental e Psicologia, tem um livro que ele fala sobre o nascimento da clínica. A medicina meio que perpassa assim um pouco o Foucault. Ele tem esse interesse sobre a construção teórica, né, conceitual da medicina e não só, né, das ciências humanas também. Bom, e o Canguilhem ele já é mais ele é mais médico mesmo, né? Enfim, e aí o que ele vai... esse capítulo é um capítulo curtinho, né? Tem 4 páginas apenas de Word, talvez desse umas 10, se fosse no modelo formato livro, né? Mas são 4 páginas então, e ele vai contar um pouco... Tá todo mundo aqui mesmo? Sim. Sim, normal? E aí ele vai contar um pouco essa concepção do que seria o patológico, né? Seria o estado patológico apenas uma modificação quantitativa do estado normal? Então essa é a pergunta, essa é a questão de pesquisa do Canguilhem, que ele vai tentar responder no doutorado dele. Essa é um pouco que a tese dele, né? Essa é a tese, né? Que ele vai investigar se o estado patológico é uma modificação quantitativa do estado normal. E aí ele vai começar com um histórico. Gente, tem um microfone de alguém fazendo muito barulho. Não sei de quem é. E aí ele vai começar pelo histórico da doença. Então, vamos lá. Estudar as doenças. O que eu estava procurando hoje, mas semana que vem eu começo por ele, aí vocês vão entender. Que tem a ver com a ideia da doença. Então, o que ele fala lá já no comecinho do capítulo, que inicialmente, né, existe um modelo ontológico da doença. O que é ontológico? Tem relação com o ser. Tudo que ontologia, ontológico, tem relação com o ser. Então, a doença, ela inicialmente tinha alguma relação com o seu ser, com a sua alma.
né? E ela era encarada como um mal, né? E a saúde como bem. Aí vocês falam, não, mas até hoje, né? Não, tudo bem, a gente no cotidiano, no senso comum, considera que é melhor ter saúde do que estar doente, né? Mas isso é numa época antiga, ele fala do Egito, por exemplo, Antigo Egito, né? Que quem estava doente, a gente não tem assim, a gente pode pensar hoje em dia, eu peguei um resfriado, ou sei lá, alguma doença, tem alguma infecção, pele, que seja. E claro que isso é um incômodo, né? Mas a gente tende a ver mais dessa forma, né? É um incômodo, eu vou no médico, fazer um tratamento e vai passar, né? As doenças mais cotidianas. Quando é doença mais grave, né, que a gente acaba considerando um mal, uma maldição, ou uma expiação com X, né? Expiação dos pecados, né? Tá pagando os pecados. Mas na antiguidade, nesse modelo ontológico, a doença ela era considerada um mal, né? Ela era alguma coisa do mal que veio para acabar com você, né? De alguma forma. Tinha essa ideia moral, né? Da doença. Oi. Isso que você falou na antiguidade, eu achei que era na Idade Média. Por isso que as pessoas doentes elas eram excluídas. Então, depende da doença, né? Porque, por exemplo, se a gente for pensar a própria loucura, né, já que a gente está na matéria de psicopatologia, durante muito tempo excluíram, né, a loucura, mas outras doenças também, como por exemplo a lepra, né? Então a lepra, quem era leproso eles excluíam, mas depende também, né? Porque em outras culturas esse doente não necessariamente era excluído, né? Depende da doença também. Depende da época e depende da doença. Acho que eu não respondi a sua pergunta. Acho que confundiu mais, né? Não, só queria que você confirmasse, né? Por isso que é chamado de modelo ontológico, porque você falou que é considerado a pessoa doente como um mal. Então, para que esse mal não gere um contágio, não contagie os demais, então vamos excluí-los, né? Sim. Principalmente se é uma doença contagiosa, né? Como era o caso, por exemplo, da lepra. Uhum. E aí tem o caso da loucura também, né? Mas enfim. Então, a doença ela era um mal, né? Eles tinham uma concepção animista, né? O que é essa concepção animista? Que as doenças, eu coloquei doenças causadas por espíritos. Mas não é que as doenças elas eram causadas por espíritos. As doenças elas eram espíritos do mal, né? Era essa a concepção. Então entrava um espírito do mal, né? A doença ela entra no corpo como que por uma porta, e da mesma forma que a doença entra no corpo, ela pode sair, né? E o que entra? Essa doença ela é um espírito do mal, né? E ela entra no corpo da pessoa, a pessoa fica doente, e aí o curandeiro da sua cultura, né, da sua comunidade, vai expulsar esse espírito do mal. Seja o xamã, seja o sacerdote, seja quem for o curandeiro daquela cultura. Então, o Isaías falou na Idade Média, provavelmente tinha lá, tem os médicos da Idade Média também, mas pode ser algum padre que vai fazer um exorcismo, né, dependendo do tipo de doença que a pessoa tem. Mas se for no Antigo Egito, se for numa tribo mais antiga, o xamã, na verdade, é o sacerdote indígena, né? Então, assim, não muda tanta coisa. É um sacerdote, no final das contas, que é o curandeiro, né? O líder, geralmente, né, na antiguidade, os líderes religiosos, eles eram curandeiros também.
Então, se essa doença ela é um espírito do mal que estava fora de mim, fora do meu corpo, e aí de repente ela entrou no meu corpo, esse espírito do mal me causou uma doença, o curandeiro ele tem os métodos para tirar esse espírito do corpo, para expulsar ele, né? E aí quando o curandeiro expulsa esse espírito, então a pessoa se cura, né? Volta ao estado normal, ao estado patológico, não. Ao estado normal, ao estado de saúde. Né? É Jefferson, basicamente isso, gente. Não tem muito dois. segredo. É um espírito do mal que entra no corpo e da mesma forma que entra, ele sai, e quem expulsa, quem tira, né, esse espírito é o curandeiro da comunidade, o xamã, o sacerdote. Você Jefferson, falou uma coisa aí. sim. Quando houve o corte dessa concepção de que as doenças eram causadas por um espírito? Quando que entrou o médico na história? Porque a medicina não converge com essa concepção, né? Então, quando que houve Sim, ruptura dessa concepção? calma, você está muito ansioso. É essa história que eu estou contando. Espera, a gente está na parte que a Chapeuzinho está colocando os docinhos na cesta ainda. Tá bom. Aí ela ainda vai encontrar o lobo mal, ainda, ainda vai acontecer muita coisa. Tá Aí bom. que é o comecinho da história, mas eu vou tá nos próximos slides aí essa resposta. Beleza. Aí isso daqui é um trecho do texto. Se sentimos, porém, a necessidade de nos tranquilizarmos, é que uma angústia pesa constantemente sobre o nosso pensamento. Se delegamos a técnica mágica ou positiva, quando ele fala positiva, ele está querendo dizer a medicina, tratar seja com ervas ou seja com remédios, né, substâncias químicas. Né? Se delegamos a técnica mágica ou positiva, a tarefa de restaurar na norma desejada o organismo afetado pela doença, é porque nada esperamos de bom da natureza por si própria. Então é uma visão de que a natureza ela é sempre ameaçadora, né? É isso, né? Que o mundo, né? A vida, a natureza, o mundo é ameaçador. E aí precisa de uma intervenção do outro, né? De outro humano, no caso o xamã, né? O sacerdote ou o curandeiro, para você ficar bem, saudável, né? Se for acometido por uma doença. Esse trecho deu para entender? Ele é assim, o texto inteiro, viu, gente? Tá ok esse trecho aqui? Podemos prosseguir? Devemos ficar mais um pouco aqui? Oi, gente. Oi. Jefferson, Oi. aí nesse trecho, vê se eu entendido, né? Quando diz que nada esperamos de bom da natureza por si própria, mas é por conta das próprias adversidades que sobrevêm e tem a necessidade de intervenção humana? Sim, Por exemplo, é pode isso? falar. Sim. A gente, desde sempre, né? Desde sempre não, acho que desde conforme a gente foi enquanto espécie, né? Enquanto a gente foi nos tornando mais humanos, assim, né? Mais civilizados. Oi? Mais conscientes, assim, do que é ser humano? Mais desenvolvidos, mais civilizados, talvez, né? A natureza ela é ameaçadora, né? Então a gente tem que construir casa, a casa não é na natureza. Intervém na natureza. A comida pode pegar na natureza? Pode, mas você pode também intervir para você plantar sua comida, para você criar os seus animais, né? Que você vai comer.
Ou você pode intervir com técnicas de caça, né? Colocar uma comida ali sempre para aquele animal passar ali, e ficar acostumado para facilitar a caça, ou a pesca. Então, assim, tem sempre uma intervenção. Para a gente ficar bem, assim, a gente tem que intervir na natureza, porque a natureza por si própria é indiferente, né? Acho que isso é uma grande. Isso é muito difícil da gente aceitar, porque a gente se sente o senhor da natureza, né? A gente, seres humanos, né? Se sente o senhor da natureza, o senhor do mundo, e até a Bíblia corrobora um pouco isso, né? Porque fala que o mundo o mundo é nosso, realmente, a gente pode intervir, fazer o que quiser, isso é verdade. Mas tem um ponto que é difícil da gente engolir e aceitar, é que a natureza ela é indiferente com nós, com a humanidade. Não só com a humanidade, como qualquer espécie, né? Tanto que as extinções elas acontecem, tem várias espécies se extinguindo todos os dias, e sempre teve, sempre vai ter. E a nossa é uma espécie que vive no planeta e uma hora vai acabar também, não tem muito o que fazer. Aí a gente pensa, sei lá, a gente está vivendo uma pandemia, né? Isso é indiferente para a natureza. Né? Fala, é a natureza, tem gente falando assim, né? É um sistema imunológico do planeta e tal. Então, não sei. Para mim, acho meio. Ele já estava, né? É muito. Oi? O vírus ele já existia, não é algo que apareceu agora do nada. Sim, existem vários coronavírus também, né? Os animais já tem muito, tem até vacina para coronavírus em animais, né? Esse é o novo coronavírus. Né? Uhum. Da mesma forma, a gente está vivendo uma pandemia, mas a humanidade viveu já várias outras também. Então, assim, a natureza ela é indiferente à nossa vida, né? Acho que é nesse sentido também que o Canguilhem está querendo destacar, né? Que a gente nada pode esperar de bom. Né? Para ficar bem, precisa de uma intervenção humana. Mas isso está dizendo muito nesse modelo ontológico de doença, que você que tem um mal que te acomete, e aí precisa vir um sacerdote, alguém lá, e te trazer o bem, né? Pois não. Marister que falou? É que bem no início dessa frase, ele também destaca ali a necessidade de nos tranquilizarmos, que a angústia pesa constantemente sobre o nosso pensamento. Mas essa angústia, ao mesmo tempo, quando você pensa que vai ter sempre uma intervenção que vai mudar, também te tranquiliza. É igual agora, a gente vive a Ah, pandemia. Mas a partir do momento que falar, descobrimos a vacina, assim como aconteceu com a H1N1, descobrimos a vacina, né? Todo mundo pode agora se imunizar e não correr mais esse risco desses números de mortes, tal, que é o que tem, né, preocupado a humanidade. uhum. Mas em outras situações se passou por isso também, até que veio uma intervenção. Hoje a ciência também, né, está trabalhando aí para que isso seja alterado. Mas também, a partir do momento que vem uma vacina e diz a possibilidade de cura, pronto, vem a paz novamente. Uhum. Sim, mas é uma intervenção humana também, né? Mas é como ele diz aí, é como você citou, a natureza ela está aí, né? Que nessa questão viral, já estava aí. Mas aí tem a necessidade de uma intervenção, geralmente é humana. É igual usa o xamã, pastor, o padre, né? Sempre é uma intervenção para que aconteça uma mudança positiva. Sim, é isso. Esse é o modelo ontológico. Quando a doença é vista como mal, né? E aí precisa de como um espírito do mal, né? E aí precisa de uma intervenção de um curandeiro para voltar à normalidade. Esse é o modelo ontológico. Tudo certo, podemos prosseguir, ficamos mais um pouco.
Pode seguir. Pode seguir. Então vamos. Então, esse modelo ontológico, ele é o modelo mais primitivo, né? É o primeiro modelo, né? De saúde e doença. E depois, né, vai surgir um novo modelo, né, que eu coloquei esse nome aqui, dinâmico e holístico, mas o autor ele não coloca esse nome, holístico, ele coloca totalizante. É que eu acho que holístico é um termo melhor, mas enfim, no final das contas significa a mesma coisa, vocês vão entender por quê, né? Esse modelo dinâmico e holístico, quem vai introduzir é o Hipócrates, que é o pai da medicina, né? É considerado o pai da medicina. Os médicos fazem o juramento de Hipócrates quando se formam, né, na formatura. E ele era um grego, né? Para a medicina hipocrática e outros, né, outros médicos gregos também, né, além do Hipócrates, tinha Galeno, tinha outros que agora eu não vou lembrar. Da medicina grega, começo do Império Romano, tinha a mesma teoria, né? Qual que era a teoria? Que vou pegar esse trecho que eu destaquei aqui que ele explica bem, né? Que a natureza ou physis, né? O universo, o cosmos, enfim, tanto no homem como fora dele, é harmonia e equilíbrio, porque eles acreditavam que aí de novo a ideia da organização, né? Na mitologia grega, eles tinham a ideia do equilíbrio do cosmos é muito importante. Porque na mitologia grega existiram várias dinastias assim de deuses, né? Então teve os deuses primordiais e esses deuses primordiais eles eram caóticos. Então eles não existia aliás, só existia caos, não existia ordem. Eles eram muito caóticos, muito destrutivos e tal. E aí, né, quem vai estabelecer a ordem no universo é Zeus. Quando ele mata o pai dele, enfim, né, tem uma super guerra lá com os titãs. Estou resumindo bastante a história. Aí tem uma super guerra lá com os titãs, e aí o Zeus ganha, ele com os irmãos dele. E aí ele divide, então, o mundo com os irmãos, né? E aí essa organização do cosmos, do universo, ela é vista como sagrada para os gregos. Por isso que existe um deus para cada coisa. Tem o deus da agricultura, deus do mar, deus do trovão, deus do sol, deus da lua, deus da caça, deus não sei o quê. Tem N deuses, porque é como Zeus, que é o deus supremo, organizou o universo. E como Zeus é supremo, enfim, ele é um deus, e Zeus é perfeito, então esse equilíbrio do universo também é perfeito. Certo? Deu para entender meio que a lógica dos gregos a partir da mitologia? Sim, não? Cadê vocês, gente? Gerson, Oi. esse modelo dinâmico da medicina grega foi em que século? Foi na antiguidade. Foi depois do modelo ontológico, né? Sim, foi depois. Aquele modelo é o modelo mais primitivo de todos. É um modelo bem tribal, assim. Uhum. Então, estou contando isso, né? Porque essa história de Zeus, porque para então os gregos o equilíbrio do universo, né, a organização da natureza, do cosmos, ela é sagrada, porque quem organizou, quem botou ordem na casa foi Zeus, né? Então ele é Deus perfeito, então o equilíbrio ele é perfeito. Então é isso. Então a natureza ela é harmonia e equilíbrio. E quando há uma perturbação desse equilíbrio, dessa harmonia, é que acontece a doença.
Entretanto, ao mesmo tempo que a doença é uma perturbação desse equilíbrio, a doença é ela própria uma maneira de se reequilibrar, de se voltar ao estado original de equilíbrio e de harmonia, que é esse outro trecho aqui que eu coloquei. A doença, todos esses trechos aqui estão no texto do Canguilhem. A doença não é somente desequilíbrio e desarmonia, ela é também, e talvez sobretudo, o esforço que a natureza exerce no homem para obter um novo equilíbrio. A doença é uma reação generalizada com intenção de cura. Esse é a concepção hipocrática ou hipocrática por causa do Hipócrates, né? Ou a concepção dinâmica e holística, totalizante, da medicina grega, né? A doença é um desequilíbrio e, ao mesmo tempo, é um esforço para retornar ao equilíbrio. Por que chama dinâmico e holístico, né? Dinâmico porque ela não é vista de uma maneira estática, separada, né, da vida. Da mesma forma, no modelo anterior, o normal, vamos dizer assim, é o bem, né? Você está bem, e aí vem uma coisa de fora, do fundo dos infernos, sei lá de onde que vem os espíritos do mal lá, e aí a pessoa fica doente. Então é uma coisa que não tem, tipo assim, naquele modelo não tem nada a ver com a vida dela, né? Agora esse modelo do Hipócrates, né, o modelo dinâmico e holístico, a doença ela é compreendida como parte da vida. Ela é parte, é uma estratégia de equilíbrio, de harmonia, né? Por isso que é holístico. Ela faz parte do todo. Se uma vez que a saúde ela é equilíbrio e harmonia, a doença é um desequilíbrio momentâneo e e ao mesmo tempo é um esforço para voltar ao estado saudável. Por isso é dinâmico, né? É um movimento e esse movimento está ligado com o todo. Por isso dinâmico e holístico ou totalizante. A doença passa a ser parte, né, da natureza, compreendida como parte da natureza, como parte da vida. Faz parte. Certo? Vocês conseguem ver que é bem diferente mesmo, assim, esses dois modelos? O modelo ontológico. E aí não tem uma coisa de mal, né? A doença não é má. Ela não é um mal, não é um espírito do mal. Ela é simplesmente um momento de desequilíbrio, mas ao mesmo tempo a própria doença tem os seus recursos para se reequilibrar, para o organismo se reequilibrar. O Hipócrates, ele considerava que existia alguns humores, que ele chama, no corpo, e que estava ligado com os 4 elementos, e aí então os 4 elementos terra, água, fogo e ar, então se tinha um desequilíbrio de algum desses elementos, tinha uma determinada doença. E aí quando reequilibrasse esses elementos, então a pessoa voltava para a saúde, né? Então, apesar de ser uma visão que a gente pode considerar meio nada a ver hoje em dia, né, meio fantasiosa, ela já é bem diferente daquela visão de bem e mal, que é a visão modelo ontológico, né, que o Canguilhem chama de ontológico. Dá para perceber? Houve um avanço, né, de um modelo para o outro. Porém, a minha pergunta é: você citou os 4 elementos da natureza. Se havia um desequilíbrio na natureza, o que eles faziam de acordo com o ponto de vista deles para manter o equilíbrio nesses 4 elementos? O que era feito? Por incrível que pareça, as coisas que estão mais na moda hoje em dia, né? Que é pela alimentação, principalmente, né? O Hipócrates, alimentação, bons hábitos, é basicamente isso que o Hipócrates recomendava, não para curar, mas para manter-se saudável. Então Hipócrates já naquela época, né, o pai da medicina,
já tinha essa visão de que os seus hábitos te mantêm saudável. Né? Seus hábitos te mantêm saudável ou não, né? Ou você pode adoecer justamente por conta dos seus hábitos. Isso poderia causar um desequilíbrio. Certos hábitos, certos alimentos, certos comportamentos, etc., poderia causar um desequilíbrio no fogo, na água, no ar, na terra, dentro do seu corpo, e poderia dar uma doença. Isso é um pouco a visão do Hipócrates. Jefferson, Eu falo assim que está na moda porque hoje tem essa compreensão, né, que existem os hábitos saudáveis e os não saudáveis. Né? mas uma coisa que eu queria colocar é sobre aquela máxima de que se você como é que eu posso falar? As pessoas têm mania de falar, joga para o universo, né? Jogar coisas boas, pensamentos positivos, fazer o bem, porque isso tudo vai retornar como algo bom para você. Isso daí procede de acordo com essa linha de pensamento? Se nós estamos falando do universo como um equilíbrio, então isso que eu acabei de comentar faz parte dessa linha de pensamento, de você pensar positivo, jogar para o universo algo bom para ter um retorno, um equilíbrio. Olha, eu acho que não, Tá? porque não tem a ver com esse modelo, né? Não que isso seja bom, seja ruim. Sim. Não tem a ver com esse modelo, porque o Hipócrates ele falava assim que o organismo ele produz alguns humores. Isso não tem no Canguilhem, isso é outras leituras, enfim, principalmente de história da psicologia que eu gosto bastante. Aí sempre tem o Hipócrates. Infelizmente, e outros também, infelizmente no nosso material aí da Croton não fala nada deles, mas tá bom. Mas o Hipócrates ele falava que, isso no livro do Dalga Larrondo tem também, sobre Hipócrates, que ele falava assim, que o nosso organismo produz alguns humores, só que esses humores é como se fosse, como que eu posso dizer, umas substâncias assim. Então ele falava que o organismo produz bile, produz, eu não vou lembrar agora, tem várias substâncias. E aí essas substâncias têm a ver com o ar, o fogo, a água, etc. E aí esse desequilíbrio poderia gerar as doenças. Mas isso não tem a ver com uma atitude mental, assim, né? Isso tem a ver com outros hábitos, por exemplo, alimentação, prática de exercício, principalmente alimentação, que eu lembro que o Hipócrates recomenda. Agora a parte mental, assim. Esse ponto que eu levantei tem muito a ver com a física quântica, né? Tá bom, aí já não sei, aí eu não conheço. E acho que o Hipócrates não conhecia também. Ô, professor, Pois não. colocando assim, digamos que a gente é uma pessoa muito atarefada e tudo mais, não tem tempo para se alimentar direito e vive correndo e a alimentação é tudo desproporcional, tudo coisas que faz mal. A doença aqui seria uma reação disso tudo com a intenção de da gente melhorar o nossa alimentação, como se fosse isso. Porque a má alimentação vai causar um desequilíbrio da gente, né? E faria a gente ficar doente. A intenção da gente se reequilibrar se alimentando bem seria mais ou menos isso? Isso, sim, sim. É uma possibilidade, sim. Entendi, Porque acho que legal. porque aí em um momento você se dá conta de que aquilo está te fazendo mal, né?
E aí você começa a ingerir outras coisas, né? Ou às vezes você sabe que tá te fazendo mal, mas assim, você não tem tempo e tudo mais, aí vem essa doença como um desequilíbrio para equilibrar você, para você começar a prestar atenção que você tá fazendo errado. Pode ser também. Como se Pode você ser visto Legal. dessa forma. que tá fazendo errado, só que o seu corpo te avisasse em forma de doença. Sim. É uma maneira de ver, é uma maneira de compreender essa mecânica, né? Essa dinâmica, né? Essa dinâmica desse modelo dinâmico hipocrático aí grego. Sim, pode ser. Eu que Porque o diga. uma coisa é você saber que está fazendo errado, a outra coisa é você deixar de fazer errado, né? Né? Justamente. Bem diferente. Eu que o diga também. Muito bem. Certo, ok, esse modelo. O que é importante para mim que vocês compreendam é que esse é um modelo, compreende como ele funciona e compreende que ele é diferente do anterior e que ele é diferente do próximo. Ok, que é o funcionamento aí do modelo hipocrático. Tem mais alguma questão? Não? Ninguém Não, responde? sei. Bom, aí, né, então isso era lá a Antiguidade, aqui é Grécia, também Antiguidade. Na Idade Média, como todo mundo sabe, é chamada Idade das Trevas, a coisa evoluiu pouco, tanto que aí no Renascimento vão retornar, né, lá para os ensinamentos dos gregos. E então vai evoluindo, né? Aí chega a Idade da Razão, né? Século das Luzes, século XVIII. Aqui no caso, na verdade, é um pouquinho antes. Mas aí, como teve um grande crescimento das ciências naturais, né? Começou-se então a enxergar tudo a partir do ponto de vista das ciências naturais, de justamente catalogá-las, né? Catalogar o mundo, organizar, colocar em gavetinhas e rótulos. Esse modelo de organizar tudo e catalogar é chamado de Aliás, eu dei o nome de taxonômico, tá? O Canguilhem não dá esse nome. É eu que dei esse nome. Por que é uma taxonomia? Deixa eu procurar no Google para eu falar certinho, da melhor maneira. Que internet lerda. Nossa, meu computador hoje, coitado. Tá lerdinho demais. Taxonomia. Então basicamente isso, né? Taxonomia é ciência ou técnica de classificação. Basicamente isso. A taxonomia é a classificação. A ciência ou técnica de classificação. E aí, especificamente, a biologia é ciência que lida com a descrição, identificação e classificação dos organismos, individualmente ou em grupo, quer englobando todos os grupos, biotaxonomia, quer se especializando em algum deles, como ocorre no caso da fitotaxonomia, que é a organização das plantas, e a zootaxonomia, que é a organização e a classificação dos animais. Certo? Taxonomia pode ser escrita também como taxinomia, é a mesma coisa. Então, por isso que eu coloquei modelo taxonômico. Ou taxinômico poderia ser também. Eu prefiro taxonomia do que taxinomia. Por quê? Porque então as doenças elas são vistas como espécies, como se fosse uma entidade viva, né? E catalogáveis, assim como é possível catalogar espécies vegetais, animais, como é possível catalogar os vários tipos de rochas, né?
Então as doenças também poderiam ser organizadas assim, né, classificadas como se fossem entidades vivas, né, como se fossem espécies, como se existisse uma grande classificação doença, né, e aí subcategorias, doenças do corpo, doença da alma, por exemplo, aí doenças do corpo, dor de cabeça, dor de estômago, aí sei lá, dor, gripe, doenças da pele, doenças não sei o quê. Então, tipo, isso é uma taxonomia. Você está organizando, classificando essas entidades aí. Né? Jefferson, Certo? Oi. o DSM começou a ser catalogado a partir de quando? Boa pergunta, hein? Eu não sei. Esse é o 5, então provavelmente foi no século XX. Aí, Então, se você disser... Nessa época do modelo taxonômico, existia, vamos dizer, intenções de catalogar tal como o DSM hoje. A taxonomia, ela é importante, né, para ciências naturais, principalmente, justamente por essa questão de organização, né, de classificação. E como nesses séculos aí, 17 e 18, existia essa preocupação por organizar o mundo, tanto que se a gente for pegar, até por coincidência, que não é coincidência, né, é uma questão mesmo do Zeitgeist, né, histórico, o espírito da época, se a gente for pegar os exemplos lá que o Jorge Luiz Borges dá, o John Wilkins lá, e a língua maluca dele é de... horror. A língua lógica, né, o idioma lógico dele é do século XVII, né? Século XVII ou XVIII, agora não vou lembrar, mas é dessa época também, né? Então era uma época que estavam preocupados. 1600? É isso. Então é século XVII. Se a gente for pensar os iluministas que fizeram a primeira enciclopédia, né, que é a primeira classificação do conhecimento do ser humano, foi no século XVIII. Então era uma época que estava se preocupado em organizar, né, em colocar etiquetas na criação, né, no mundo, no universo. Então, se tudo pode ser organizado e catalogado e classificado, por que não organizar e classificar as doenças, né? Fica claro essa ideia da taxonomia? Sim. Sim? Então tá bom. É que isso, o Canguilhem não fala taxonomia, taxonomia eu não sei, mas ele não chama esse modelo de taxonômico. Eu que estou botando esse nome aqui. Ele vai só descrevendo as ideias, ele vai jogando as ideias assim, e você que se vire para entender. Aí eu fui separando, colocando esses nomes aí, para ficar mais fácil de organizar, de fazer essa taxonomia das ideias aí, para passar para os meus alunos. Certo. Muito bem. Podemos prosseguir? Sim. Jeff, Pois não. só respondendo ao que o Isaías perguntou do DSM, ele surgiu em 1952. Uhum. Embora Eu tinha começado a procurar e depois você deixei quieto. aí, já tinha essa necessidade de criação aí de catalogar, né, essas doenças desde 1840. Mas só em 52, quer dizer, 100 anos depois, praticamente, é que conseguiu colocar numa ordem aí no papel. Uhum. O DSM, ele tem uma vantagem. Existem outras tentativas. O próprio texto do Canguilhem cita, o texto do Foucault também vai citar essas tentativas. Só que essas tentativas elas foram feitas por psiquiatras, um psiquiatra, que é o Bloiler, foi um, acho que o Jaspers é outro. Enfim, teve alguns psiquiatras aí na história que eles fizeram a sua organização das doenças mentais. Mas aí é uma pessoa, né, fazendo esse trabalho.
O DSM tem uma vantagem, né? Por isso que ele acabou se destacando e até hoje é uma referência, porque ele é organizado por uma organização de psiquiatras, então assim são centenas de psiquiatras que ajudam a escrever esse manual e ele é estatístico, né? Ele vai se guiar pela estatística. Então, assim, quantas pessoas apresentam aquele tipo de sintoma, aquele tipo de transtorno. Então, essa é a vantagem do DSM. Mas ele não foi o primeiro e nem o único, né? Que nem a gente estava falando até no começo da aula. Tem várias formas de compreender, né? E sim, é uma taxonomia, é uma forma de organização. E é importante. É importante. Certo? Aí, só que o texto do Jorge Luiz Borges é para a gente manter a criticidade. Então, esse texto do Kantien, por exemplo, ele vai mostrando os caminhos pelos quais as ideias, né, que estão na base da organização, dessas organizações, dessas concepções, como que elas chegaram a ser o que são hoje. Né? Então, se a gente conhece essas histórias, a gente tem base, né, para ter um posicionamento mais crítico, mais embasado mesmo, né? Quanto a essas classificações. Muito obrigado, Marister, por buscar lá a data e por lembrar de responder a pergunta do Isaías. Obrigado, Esther. Isaías. Podemos passar do modelo taxonômico? Sim. Sim. Então vamos para o próximo. Então, até agora, né, os modelos que a gente viu de organização, eles são exemplos de uma concepção qualitativa de doença. O que significa isso? Nessa concepção qualitativa, o corpo doente ele é diferente do corpo são, ou do corpo normal. O jeito, quando ele está doente, ele não é igual quando ele está normal, ele está diferente. Tem alguma coisa muito diferente que está acontecendo com ele, e por isso ele está doente. Seja o modelo primeiro lá, seja porque um espírito entrou no corpo dele, seja porque teve um desequilíbrio dos 4 elementos aí, seja aí o modelo taxonômico, enfim, seja porque ele está com aquele tipo de doença, né, como se fosse uma entidade, enfim, então ele não está normal, ele está diferente. Alguém ia falar alguma coisa? Não? Então, nesses modelos qualitativos, né, a concepção qualitativa, o normal e o patológico são duas categorias antagônicas. Eles, como se eles estivessem lutando, né? Deixa eu ver se esse trecho ele fala isso. Não. Então é uma coisa assim, o normal versus o patológico. De um lado do ringue está o normal e do outro lado está o patológico. E eles são diferentes, são opostos, são antagônicos e eles meio que disputam assim, né, o status das coisas, do corpo ou da mente, né? Como se tivesse em conflito, como se fossem duas forças em conflito. São duas extremidades também. Como duas extremidades, exatamente. Então aqui o trecho que eu coloquei. A doença difere da saúde e o patológico do normal. Como uma qualidade difere de outra, né? Por isso o modelo qualitativo. Quer pela presença ou ausência de um princípio definido, quer pela reestruturação da totalidade orgânica. Então, até agora, esses modelos anteriores, eles são modelos qualitativos, que vão considerar que a doença, ela ou o estado patológico é qualitativamente diferente do estado normal e são opostos. Uma coisa, de um lado, é normal e do outro é
patológico. No inverso, não, no oposto patológico. Isso é um resumo de um pedaço do texto. Tá? Aí o Canguilhem ele vai falar que a anatomia vai se transformar, né, em fisiologia no século XVIII e XIX. Significa, então, antes dessa época, como se estudava o corpo, né, era anatomia. Se você pegar até a própria palavra anatomia, tomia, tomo, né? Um instantinho. Tá vendo interferência? Será que tem alguém com o microfone ligado? Pronto, parou. Então, parou, voltou. Bom. Então, antes dessa época, né, antes do desenvolvimento da fisiologia, a anatomia, né, na própria palavra anatomia tem esse tomia, né, vem de tomo, que é cortar, separar, separação. Né? Então, você compreendia o corpo, os pedaços do corpo. Né? Até quando vocês estudam neuroanatomia, né? O que vocês estudam? O que vocês veem lá no laboratório de anatomia? Partes do cérebro. Os pedaços, né? Das pessoas, né? Enquanto que a fisiologia é a compreensão do funcionamento do corpo. Não das partes do corpo, mas de como que esse corpo funciona. Então, assim, a anatomia se transforma em fisiologia. Os médicos, os cientistas naturais, né, da natureza, começam a compreender como que o corpo funciona. Então, as doenças passam a ser compreendidas como variações quantitativas, para mais ou para menos, hipo ou hiper, né, dos processos corporais. Então, esse corpo tem determinados processos que são normais, que fazem parte desse corpo, e essa variação para mais, né, hiper, ou para menos, hipo, ou seja, são variações quantitativas. Essas variações no funcionamento do corpo que causam a doença, né? Que são a doença. O que a gente considera doença, segundo a visão quantitativa, é apenas uma variação no funcionamento normal do corpo. Vocês conseguem perceber a diferença da visão quantitativa para a visão qualitativa? Eu vou continuar. É essa transformação que permite a patologia ser objeto e campo de estudo dos teóricos da saúde. Por quê? A doença acaba por se tornar um modelo para se compreender a saúde, pois há entre elas quem? A saúde e a doença, uma relação de identidade. Na matemática, como que é uma relação de identidade? Quem lembra aí do ensino médio? Sei que tá todo mundo velho, mas um ou outro deve lembrar, né? A é igual a B. Isso é uma relação de identidade, né? Ou não? Não lembro. Como que é a identidade? Isso é uma relação de identidade, tá? Não vou ficar discutindo muito, senão a gente não caminha. Mas isso é uma relação de identidade. Então, A é igual a B, se A é igual a 1, A é igual a B, certo? Se A é igual a 1, B é 1. E é igual a quanto? A 1. Por quê? Porque A é igual a B. A é igual a B. Como que chama isso daqui na matemática? É identidade, chama identidade, tá bom?
É uma relação de identidade. Então, A é idêntico a B, certo? Isso é uma relação de identidade. Aí, se a gente substituir, pode substituir, então, né, por saúde e doença, né? A saúde e a doença são a mesma coisa, né? Só muda a quantidade, né? Isso dá para perceber, para compreender esse modelo quantitativo da doença e como que isso é diferente dos modelos qualitativos que a gente viu até agora. Vou falar mais um pouquinho antes de vocês falarem, aí depois eu pergunto de novo, que eu lembrei outra coisa. Então, vamos pensar que no modelo quantitativo, a saúde e a doença, elas são iguais, né? São parte do mesmo processo, né? São parte do funcionamento do corpo. Elas não são duas coisas tão diferentes entre si. E no modelo qualitativo, elas são diferentes. Elas são até contrárias, né? Uma coisa está são, outra coisa está doente. No modelo quantitativo, não. Se você está são ou se você está doente, isso é compreendido como um funcionamento do seu organismo. Certo? Fala, Isaías. Então, para eu ver se eu entendi, eu vou tentar resumir essas duas colocações. A qualitativa seria uma forma básica de compreender a patologia. Ela difere do corpo são e o corpo doente, né? Então, vamos dizer que são duas extremidades. Ou você está com o corpo são ou está com o corpo doente. Sim. Já na concepção quantitativa, já é uma coisa mais detalhada, né? Como você mesmo falou, anatomia seria cortar em partes, né? Então, você começa a fazer uma análise mais detalhada do corpo. Não simplesmente classifica aquele corpo como bom, são ou doente, mas sim você começa a dividir as partes do corpo e estudar especificamente cada parte, né? Então, eu entendi dessa forma. Certo. Alguém mais quer falar? Se entendeu? Se não entendeu? O que entendeu? Alô, alô? Para resumir o meu pensamento, a concepção qualitativa é uma concepção básica e a concepção quantitativa é uma concepção mais abrangente. Então, não sei, não é bem essa a diferença. Não, só para resumir, né? Oi? Mas é só para resumir que eu fiz essa analogia aí, mas você entendeu a minha linha de raciocínio? Não sei, mas deixa eu falar um outro exemplo. Vocês tiveram já a metodologia da pesquisa, acho, né? Já. Como, Certo. Jefferson? Não ouvi, cortou. Vocês já tiveram a metodologia da pesquisa. Sim. Sim. Vocês conheceram os métodos quantitativos e qualitativos, certo? Sim. Qual que é a diferença básica do método quantitativo para o qualitativo? O quant é numérico e o Certo. qualitativo é mais descritivo. O qualitativo é subjetivo. Isso. E o quant? Quanto numérico, né? Quant? É uma questão de Numérico. medir. Exatamente. Lida com quantidade, né? Sim, não? Sim. Certo.
Alguém acha que entendeu a diferença dos modelos de doença, os modelos qualitativos para o modelo quantitativo? Gente, eu acho que eu vou prosseguir, que tem alguns exemplos. Mas é que, tipo assim, quando você tem uma compreensão do funcionamento do corpo, né, pela fisiologia, passa-se a considerar que a doença ela vai ser ou um exagero, vamos dizer assim, do funcionamento, ou exagero de alguma coisa, de algum aspecto no funcionamento desse corpo, ou o contrário, ou a falta, né, a diminuição de alguma coisa. É só pensar hipo, hiper, e quantas doenças não tem esses prefixos, né? Tem hipoglicemia, né, que é pouca açúcar no sangue. Hipotireoidismo, que quando a tireoide está funcionando abaixo do normal. E tem o hipertireoidismo, que é quando a tireoide está funcionando acima do normal. Existe hipertensão, que é quando eu não vou saber explicar o que é hipertensão, né, que é a chamada pressão alta. Então, até a ideia, pressão alta, pressão baixa, são valores quantitativos, né? Não é pressão bonita, pressão feia, pressão boa, pressão ruim, é pressão alta e pressão baixa, né? Envolve quantidade. E por aí vai. Então é isso, é um modelo que lida com quantidades. E aqui lida com qualificações, né? Qualificativos. E no modelo quant, então, considera que a doença e a saúde são a mesma coisa, né? Tem uma relação de identidade. Você conhece a doença, elas funcionam quase da mesma forma. Elas são dois modelos do mesmo funcionamento, do mesmo processo. Certo? Professor, Hum. não é a Quantic que é ali que está escrito que é da hipo ou hiper? Isso. Aí a qualitativa, como que ela é? Você pode explicar para mim novamente? Eu não entendi. A qualitativa são esses modelos anteriores aqui. Bom, vamos pensar que a qualitativa principal vou escrever aqui, ó. Principal diferença da quali para quant. Quali, modelos quali. Doença diferente de saúde. Ou melhor, doença versus saúde. São duas coisas diferentes. A doença e a saúde. Antagônicas. Contrárias. Etc. Enquanto que nos modelos quant, então, quali vai lidar com qualificativo, ok. E considerando que doença e saúde são diferentes entre si, né? Enquanto os modelos quant, doença sei que é meio louco pensar isso. Doença é igual saúde. Não é que doença é igual saúde. É que o corpo doente é igual, ou vamos pensar assim, funcionamento, já que a gente está pensando em fisiologia, que diz sobre o funcionamento do corpo, funcionamento da doença é igual ao funcionamento normal, saudável.
Fica melhor assim? Ou não? Tiago? Bom, Professor, eu entendi mais ou menos. eu vou continuar a explicação. Você perguntou a sua pergunta. Então, esses modelos anteriores aqui, então pega lá o primeiro modelo ontológico. A doença é uma coisa do mal e a saúde é um bem, certo? São qualificativos, são contrários. A doença é do mal e a saúde é do bem. A doença é o espírito do mal e a saúde é quando esse espírito vai embora. É duas coisas contrárias, né? Uma coisa está doente, outra coisa está saudável. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa está com o espírito do mal e outra coisa não está com esse espírito. Certo? Podemos prosseguir? O outro modelo, o dinâmico. Uma coisa é você estar saudável, com o seu corpo em equilíbrio, em harmonia, certo? A natureza é harmonia e equilíbrio, né? A saúde é harmonia e equilíbrio. O normal é harmonia e equilíbrio. O anormal, o doente, o diferente do normal é a perturbação desse equilíbrio, que é a doença. Então, harmonia, equilíbrio, normalidade, saúde é bom. A perturbação desse equilíbrio, desequilíbrio, a desarmonia, a doença é ruim, é outra coisa. Uma coisa é você estar saudável, outra coisa é você estar doente. São dois estados diferentes, né? Certo? Ok. Da mesma forma, não precisa catalogar a normalidade, porque a normalidade é a normalidade, é a norma, né? Mas quando o fora da norma são as doenças. Essas doenças que é o fora da norma, então eu tenho que catalogar. São várias, né? E elas têm que catalogar porque são coisas que eu preciso aprender a controlar, porque elas são diferentes da normalidade e perturbam a normalidade. Certo? Certo. O que todas elas têm em comum? Todas essas que eu mostrei até agora, elas são modelos, são exemplos da concepção qualitativa de doença. Nessa concepção, o corpo doente ele é diferente do corpo são. E o normal e o patológico são antagônicos entre si. Eles estão como se fossem uma briga, um conflito, como se estivessem em conflito. O estado, a normalidade e a doença. A saúde e a doença, o normal e o patológico. Certo? Certo. Agora, no modelo, isso tudo é qualitativo. Agora, aí que é a grande diferença do modelo Quant. No modelo Quant, quando eles compreendem como funciona o corpo, eles percebem que as doenças não é uma coisa diferente, não é uma outra coisa, um ET, sei lá, uma coisa que vem de fora, que tem um funcionamento diferente do corpo. Essas doenças, elas são apenas variações quantitativas, para mais ou para menos, dos processos corporais normais, saudáveis. Então pensa, por exemplo, então o hipo e o hiper, né, eu dei de exemplo, hipoglicemia, hipotireoidismo, hipertireoidismo, hipertensão, são apenas variações quantitativas do funcionamento normal do corpo, né? Um outro exemplo. Isso tudo eu estou dando um exemplo de doença orgânica. Né? A gastrite. O que é a gastrite? Como que funciona a gastrite? Quando o ácido no estômago está muito forte,
começa a romper as paredes, é uma coisa mais ou menos assim. Isso, exatamente. Então, assim, tem um processo normal e saudável que é o ácido do estômago. Ele faz parte do nosso corpo. Ele não veio, sei lá, de outro mundo, enfim. Faz parte do nosso corpo. Só que quando ele produz mais, ele começa a fazer mal para o corpo, né? Começa a ter uma doença. E se produzir muito mais, aí pode evoluir para uma úlcera, certo? E a úlcera pode até matar a pessoa. Mas essa doença tão grave, a úlcera e a gastrite, nada mais são do que um funcionamento normal do corpo. Quer dizer, não é normal porque é doente, mas a base é um processo normal do corpo produzir ácido, né? Só que aí ele desequilibrou para mais, né? Ele variou para mais. Entende? Entendi. Essa concepção. Isso pode ser para mais ou para menos. Estou lembrando uma outra. Hã? É daí que vem os números, então, né? É como assim, quantitativo porque é mais de números, porque a gente consegue medir, né? Por exemplo, diabetes, a quantidade de glicemia, a pressão alta, que você consegue medir se ela tá alta ou se ela tá baixa. Uhum. Tem uma outra doença que eu lembrei, que é essa daqui, ó, hipersonia. O que é? A pessoa que dorme demais. Então, assim, dormir é normal, todo mundo dorme, né? É um processo normal do corpo, todo mundo precisa dormir. Se você dorme demais, é hipersonia, né? Tá a mais, é uma quantidade a mais. E se você dorme de menos, é o quê? Seria hipossonia, né? Mas a gente chama de insônia, né? A pessoa não dorme. Então, assim, seja para mais ou seja para menos, é doença. Mas a gente considera doença. Mas é um processo normal do corpo, dormir, certo? Certo. Só não é normal. Só que a gente considera doença quando é ou muito pouco, né? Então, aí você começa a perceber que, de certa forma, o funcionamento da doença, ele é igual, ele faz parte da mesma lógica do funcionamento saudável. Nos modelos Quant, é difícil conceber que a doença é igual à normalidade, né? Ou que a doença é igual à saúde. Mas, professor, eu acho que deu para entender bem agora. Sim. Deu para entender bem, sim. É que é uma ideia um pouco absurda mesmo a gente pensar isso, né? Que saúde e doença é a mesma coisa, né? Ou não? É meio absurdo, não. Né? Uhum. Eu acho também meio absurdo. Mas, enfim, é só para a gente entender esse modelo quantitativo. Então, aí... Obrigado. Eu que agradeço. Então, aí é a resposta da pergunta do Canguilhem, a primeira pergunta lá, que abre o capítulo, que é o título do capítulo. Seria o estado patológico apenas uma modificação quantitativa do estado normal? Sim. Para os modelos quantitativos, sim. Né? Então, vamos prosseguir. Vou deixar isso daqui aqui. Bom, essa ideia, essa concepção que a doença ela é uma variação quantitativa de processos normais e que ela pode ser um modelo para se compreender a saúde, então, né, que eu acho que eu pus aqui, né, que se o modelo quantitativo vai permitir que a patologia, né, que as doenças, sejam objeto e campo de estudo dos teóricos da saúde,
Porque então a patologia ela tem o mesmo funcionamento da saúde, né? Então a gente consegue compreender a saúde a partir da doença. Então a doença acaba por se tornar um modelo para se compreender a saúde. A gente pode compreender a saúde a partir da doença, pois há entre a saúde e a doença uma relação de identidade, que é aquele negocinho que eu fiz lá do A igual a B. A igual a B, doença... que é isso daqui, né? Não preciso nem escrever de novo, já está escrito aqui. Funcionamento da doença é igual o funcionamento normal ou saudável. Então, se você consegue compreender a saúde estudando a doença. Certo? Certo ou incerto? Eu vou falar os exemplos, talvez fique mais claro. Bom, então na concepção quant, como uma variação quantitativa, né, de quantidade dos processos normais, e por causa disso vai servir como um modelo para se compreender a saúde, para se compreender a saúde e a normalidade, né, a doença vai servir de modelo para compreender a saúde e a normalidade. Essa concepção vai ser de especial interesse para quem? Isso que é um médico que está escrevendo. Para psicologia e filosofia. Certo? Então a gente chega aqui no Comte, que é um filósofo que é o criador do positivismo, que é uma das correntes filosóficas que mais influenciou, até hoje influencia as ciências. Então o que o Comte disse sobre esse modelo, né? No pensamento de Comte, o interesse se dirige do patológico para o normal, com a finalidade de determinar especulativamente as leis do normal. O que significa especulativamente? Através de um espelho. Então você consegue ver o normal, o funcionamento normal através do espelho que é a doença. A doença é um espelho da normalidade. É isso aqui, ó, cadê? O funcionamento da doença é igual ao funcionamento normal. Né? Um é o espelho do outro. Epa. Então, no pensamento do Comte, o interesse se dirige do patológico para o normal, com a finalidade de determinar especulativamente as leis do normal, pois é como substituto de uma experimentação biológica muitas vezes impraticável, sobretudo no homem, que a doença aparece como digna de estudos sistemáticos. Então, assim, a doença ela é uma experimentação da natureza, entre aspas, né? Que nenhum cientista pode experimentar. Né? E justamente por isso é interessante estudar a doença, porque ela vai revelar processos que a normalidade não revela. A identidade do normal e do patológico é afirmada em proveito do conhecimento do normal. É aquilo que eu estava falando até agora, né? Que o normal e o patológico... Eu estou falando até agora, mas por quê? Porque o Canguilhem falou. Então, que é o Canguilhem falando, né? Vai se aproveitar que o normal e o patológico são idênticos, né? Vai se afirmar isso em proveito do conhecimento do normal. Vai se estudar o patológico para se compreender o normal. Mesma coisa o senhor Nietzsche. Filósofo Friedrich Nietzsche, que acho que a maioria aí já deve conhecer ou ter ouvido falar. O que ele vai dizer sobre o normal e o patológico? Até aqui são os filósofos, aí no próximo slide são os mais relacionados com a psicologia. Então, o Nietzsche vai dizer: o valor de todos os estados mórbidos, ou seja, estados de doença, consiste no fato de mostrarem com uma lente de aumento certas condições que, apesar de normais, são dificilmente visíveis no estado normal.
Então é como se, então de novo a ideia da quantidade, né? Uma lente de aumento. A doença ela evidencia certos funcionamentos que o comportamento normal não mostra, que é difícil de enxergar no comportamento normal, no estado normal ou no funcionamento normal. Certo? Esses dois trechos estão compreensíveis? Sim. Sim. Só para Maria Esther? Sim. Sim. Vamos estudando. Oi? Vamos estudando, vamos ler mais. Prosseguindo? Estou. Ok. E aí, por último aqui, né, o último slide, podem dar aleluia aí. Tô com fome. Ah, eu também. E aqui são alguns exemplos que o Canguilhem coloca de alguns autores da psicologia e da filosofia do século XIX, de como eles se valeram dessa concepção. E aí vocês vão ver que é muito parecido com uma teoria, com todas, eu acho, na verdade, da psicologia sobre normal e patológico, que vocês já devem ter estudado, enfim. Então, esse autor aqui, Renan, que eu não conheço, o que ele fala sobre? Então, o sono, a loucura, o delírio, o sonambulismo, a alucinação oferecem à psicologia individual um campo de experiência bem mais fecundo que o estado ordinário, pois os fenômenos que nesse estado são como que apagados por sua tenuidade, então assim, no estado ordinário, no estado normal, tem certos fenômenos que são fracos, né? Pode traduzir tênues, né? São tênues, são fracos, são apagados, né? Aparecem esses fenômenos que nesse estado, né, no estado normal, são como que apagados por sua tenuidade, aparecem de maneira mais sensível nas crises extraordinárias, por sua exageração. Da mesma forma, a psicologia da humanidade deverá ser edificada, sobretudo a partir do estudo das loucuras da humanidade, de seus sonhos, de suas alucinações, que são encontradas a cada página da história do espírito humano. Conhecem alguma teoria que foi edificada, construída a partir do estudo das loucuras, dos sonhos e das alucinações? Na psicologia? Psicanálise. Psicanálise, né? Opa! Tá praticamente descrevendo a psicanálise aí. Exato. Eu não dei nenhum exemplo da psicanálise na coisa do normal e do patológico para ver se vocês estavam espertos, mas ninguém lembrou da psicanálise. Que a concepção de neurose para psicanálise é alguém que é muito diferente do normal? O neurótico tem um funcionamento diferente de uma pessoa... Quer dizer, não neurótico acho que não existe, né? Mas vamos pensar uma neurose grave, aí, patológica, ele tem um funcionamento psíquico diferente de uma pessoa, entre aspas, normal, ou não? O mesmo mecanismo que fez a neurose é o mesmo mecanismo que faz a personalidade geral. Ixi, ninguém gosta do Freud. Viu? Eu mesmo. Rapaz, eu sou suspeito para falar do Freud. Então, Enfim, é isso. Então, por isso, eu acho que ninguém lembrou, né? Ninguém gosta da psicanálise. Enfim, mas tudo bem. É isso. É essa a ideia. Essa ideia, a psicanálise vai se apropriar e vai reproduzir. E aí tem esse outro autor aqui, o L. Dugas. A fisiologia e a patologia, tanto as do espírito quanto as do corpo, não se opõem uma à outra como dois contrários, mas sim como duas partes de um mesmo todo. O método patológico origina-se ao mesmo tempo da observação pura e da experimentação. É um meio de investigação poderoso e fecundo em resultados.
A doença é, com efeito, uma experimentação de tipo mais sutil, instituída pela própria natureza, em circunstâncias bem determinadas e por processos de que a arte humana não dispõe. Ela atinge o inacessível. Então é essa concepção de que a doença ela é meio que um experimento da natureza, né? Experimentos que o humano não faz, a doença faz, porque você consegue observar o funcionamento normal a partir do funcionamento doente, porque esse funcionamento doente é um exagero do funcionamento, pode ser, né, um exagero do funcionamento normal, uma modificação quantitativa, né? Certo? E a pergunta, Guilherme? Então, eu não vou me arriscar a responder essa pergunta, né, dizer que ele respondeu, mas no primeiro capítulo parece que ele está dizendo que sim, né? Que o estado patológico seria apenas uma modificação quantitativa do estado normal, a partir do que ele apresenta aí. Né? Nos outros capítulos eu não sei se ele vai mudar de ideia, mas a partir desses argumentos, até o século XIX aí que ele mostrou, né? Seria essa a lógica. E isso é interessante por quê? Porque ele prova, né, com todo esse estudo histórico, com as ideias dos filósofos, etc, 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 né, prova um ponto de vista que mostra o quê? Que não há, em suma, uma diferença entre o normal e o patológico. É apenas uma variação de quantidade. Certo? Pois não, seu Isaías. Quando se fala nessa equação aí, funcionamento da... Volta nesse slide. Funcionamento da doença igual ao funcionamento da... Volta lá naquela equação que você estava. Aí, funcionamento da doença igual ao funcionamento normal. É como se colocasse num gráfico e tivesse o positivo e o negativo, tipo, a doença vale 2 e a saúde vale 2, só que um está do lado negativo, um está do lado positivo. Pode ser visto dessa forma também. Porque eles são iguais numericamente, porém o que diferencia seria o positivo e o negativo, né? Pode ser visto dessa forma também, sim. Eu acho que é uma boa maneira para se pensar essa equação aí. Tá bom. Certo? Nossa, gente, tô até com medo agora de dar o trabalho. Vai. Eu que estou preocupada, diga isso. A gente que está com medo do trabalho. Pois é. Deixa eu voltar para o slide aqui. Mas a gente não sabe que quarentena não, né, Esther? Nós estamos trabalhando. Eu estou de Não tem quarentena. redução de carga horária. Tá de quarentena, né, Ricardo? Pelo contrário, estou trabalhando mais do que o normal. Então, por favor. Eu também. Estou de quarentena, mas estou trabalhando. Quanto vale esse trabalho, professor? Olha aí. Quanto vale? Na sua Ixi. casa, Seria 500 pontos, né? Põe 1.000 já, pelo amor de Deus. Então, eu estou querendo fazer um negócio, mas eu não fechei a ideia ainda. Mas não, Faça um pera, processo bom. já eu falo do trabalho. Deixa eu só encerrar aqui, porque daí eu paro de gravar e a gente fala do trabalho. Você tem um coração bom, aí você ajuda a gente. Para ajudar vocês, tinha que dar um trabalho mais difícil ainda. Aí que eu estaria ajudando, na verdade. Amor. Porque aí se esforçava mais, aprendia mais, né? Então, assim, resumindo a aula de hoje, né, os temas que eu trouxe, para a gente pensar 3 coisas.
3 coisas, nem sei quantas coisas, na verdade. Mas vamos lá. Uma coisa. Sistemas de classificação. Vou pôr assim, são arbitrários. Ou melhor, podem ser arbitrários. Certo? Ou seja, então, assim, é um reforço do pensamento crítico até para as coisas consideradas mais científicas, verdadeiras, corretas, organizadas, etc, etc. Porque tudo isso pode ser arbitrário, né? A partir do texto do Jorge Luiz Borges. Aí o texto do Canguilhem, ele traz bastante coisa, né? Por isso que eu falei no comecinho da aula, quem tava com o treino em dia, que a aula ia ser pesada. Nossa, pesada por isso. Eu avisei. Então, o Canguilhem, ele traz um histórico das concepções de doença. Ou seja, só por isso a gente já tira uma lição disso, né? Visões científicas. Vou pôr aqui. É sempre voltando para o óbvio, né? A psicologia, a filosofia tem um pouco disso. É sempre a gente voltando sempre para o óbvio, porque a gente tende a esquecer o óbvio, a não enxergar o óbvio. Visões científicas ou verdadeiras mudam com o tempo, simplesmente isso. Então, o que era verdade um tempo, depois não deixou de ser e por aí vai. Assim como o que a gente hoje considera verdade, pode ser que continue por um tempo, pode ser que não continue, não dá para saber, né? O importante é essa lição, né, que o Canguilhem traz, é essa, né, que as visões científicas verdadeiras mudam com o tempo, inclusive de doença e de saúde. O que é saúde, o que é doença, mudou com o tempo. E há concepções que consideram uma identidade Então há concepções que a concepção aqui, para ficar mais fácil, quantitativa, consideram uma identidade entre doença e normalidade. A identidade significa o quê? Que doença e o normal e o patológico são a mesma coisa, né? Então olha só que quebra, né? Isso é difícil mesmo a gente... Eu até entendo por que estava difícil pensar isso, né? Nossa, mas então doença e saúde é a mesma coisa? Mas como assim, né? É difícil a gente pensar. Isso é uma mudança de paradigma, né? E para a gente estudar psicopatologia, a gente tem que estar aberto e disposto a mudar os paradigmas. É isso. Psicologia, né, de modo geral, já tem que estar
aberto a isso. Psicopatologia, mais ainda. Uhum. Certo? E aí faltou uma coisa, porque não deu tempo. Nossa, ainda bem, né, que eu não fiz um slide maior, senão não ia dar tempo. Isso é o que eu iria ou será que eu vou? Não sei. Não, eu vou passar sim, vai. Aí se vocês não conseguirem fazer... Tá bom, agora eu vou começar a explicar o trabalho. Esse daqui é o texto do Foucault. Ele vai questionar, estudar, analisar o modo como são pensadas, organizadas, etc., as doenças mentais em relação às doenças orgânicas. Será que a gente pode considerar que elas são da mesma natureza? Será que a doença mental é uma coisa e a doença orgânica é outra coisa? Enfim, isso vamos descobrir lendo o Foucault. Tá bom? Vou parar de gravar e vou explicar o trabalho.